Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a essa quinta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente, hoje já 19 de janeiro de 2017. Nossa, tá passando correndo o mês de janeiro, mas a gente tá aqui na Band. E olha, mandando um abraço para você que está em Manaus, nos nossos queridos bairros da nossa capital, e para você também que está no interior do Amazonas. Então, um abraço carinhoso para Parintins, para Barcelos, para Manicoré, para Itacoatiara, para Iranduba, para você que está em Borba, em Quari, Presidente Figueiredo, você que está aí em Itacoatiara, no Careiro Castanho, no Careiro da Várzea. Enfim, gente, não importa onde você possa estar nesse momento. O mais importante é justamente saber que juntos vamos fazer mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. E olha, a gente vai conversar com o secretário municipal de saúde aqui do município de Manaus, nosso querido amigo, Dr. Almério de Miranda Leão. No ano passado, por diversas vezes, esteve conosco, falando aqui a respeito de todo o trabalho contra o mosquito Aedes aegypti, a dengue, chikungunya, zika vírus. E esse ano não vai ser diferente. Nós estamos no mês de janeiro, muita chuva, e é justamente nesse período que a gente precisa se cuidar, olhar os nossos quintais, chamar a vizinhança, porque esse é o enfrentamento permanente que nós temos que fazer. E daqui a pouco a gente fala a respeito de todo o trabalho que o município está fazendo dentro da área da saúde para combater aí os focos que acabam crescendo e crescendo muito, não só em Manaus, claro, mas em todo o país. É uma campanha permanente. Vamos também conversar com o secretário municipal de saúde a respeito aí da vacina contra o HPV. Gente, o Amazonas foi pioneiro em relação a imunizar as nossas meninas, mas o ano de 2017 começa com essa possibilidade de imunizar também os nossos meninos. Então é uma determinação do Ministério da Saúde, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, é muito importante. E agora a vacina contra o HPV para os meninos também passa a fazer parte do PNI. Falar de Manaus, quantos meninos serão vacinados, já começaram a ser vacinados. Então a gente tem muita coisa bacana para conversar com o secretário e meninos que querem fazer pergunta. Estão prontos, inclusive? Vamos ver aí, vamos ver. Oi, Conceição, nós estamos aqui para tirar dúvidas sobre a vacina HPV. Ok, a vacina contra o HPV. Meu querido secretário, muito bem-vindo. Já desejar aqui feliz 2017 para o senhor, sua família, para toda a equipe de trabalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Conceição. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com você. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo comercial, secretário, e a gente volta para falar dessa novidade que é a vacina contra o HPV. Nós sabemos que nós precisamos, já fazemos isso no Estado brasileiro, imunizar as meninas para que nós tenhamos uma geração de mulheres, se Deus quiser, livre do câncer de colo de útero. Mas agora é a hora dos meninos entrarem nessa campanha também. Vamos falar como é que está o município de Manaus em relação a isso? Pois é. Após o intervalo. Já a gente volta. Já estamos de volta, quinta-feira, conversando com o secretário municipal de saúde aqui da cidade de Manaus. E a gente já começa falando sobre a vacina contra o HPV. Agora os meninos estão sendo chamados para poder compor esse exército contra o HPV. A gente vai falar um pouco sobre a importância da vacina e daqui a pouco a gente fala já de Manaus, porque os nossos meninos já começaram a ser vacinados. Vamos para as informações aqui. Oi, Conceição, nós estamos aqui para tirar dúvidas sobre a vacina HPV. Ok, muito bom, secretário. A gente vê os nossos meninos interessados numa situação que é tão importante, não só para nós mulheres, mas é importante trazer os jovens também para esse debate, uma vez que eles passarão a fazer parte desse combate. De grande importância, Conceição, a questão da vacina contra o HPV. Nós temos aqui na nossa região, lamentavelmente, o maior índice de câncer de colo de útero de todos os locais. E passa a ser uma doença imunoprevenível. As mulheres que a cada ano fazem o seu preventivo, que se cuidam para não ter a evolução de um câncer de colo de útero, as mulheres do futuro, hoje crianças e meninas, jovens e mulheres, elas lá na frente terão uma preocupação a menos com a sua vida, com a sua saúde. Isso é um fato histórico.
Isso é tão importante quanto a vacina contra a poliomielite, que lá atrás fazia centenas de gerações, aliás, centenas de pessoas em gerações de pessoas com problema de paralisia. É tão importante quanto a vacina contra o tétano, é tão importante contra várias outras doenças que, com o tempo, foram sendo debeladas pela ciência e pela medicina, pela tecnologia. Quando não havia antibiótico, em 1913, 12, ele chegou depois, as pessoas morriam de infecções simples. Então, hoje, a descoberta dessa vacina, o desenvolvimento dela, na verdade, a construção dessa vacina, é um grande trunfo para a humanidade e para a saúde das mulheres. O câncer de colo de útero, lá na frente, será uma doença do passado e deixará de ceifar vidas e de maltratar tanto as nossas mulheres. Ok, vamos saber um pouquinho mais sobre a importância da vacina contra o HPV. Etienne é mãe de Kalel, de 12 anos, e conversa abertamente sobre sexo com o filho. E ela já avisou, vai levá-lo para se vacinar contra o HPV, um vírus sexualmente transmissível que pode causar câncer. Desde pequena eu não gosto de tomar injeção, porque eu acho que dói. Mas você vai tomar mesmo assim? Uhum. Se ele tem relação com uma menina, tem com uma outra, e acaba ele transmitindo a doença de uma menina para outra, é uma coisa que ela não é... Não tem que pensar só nele, né? Só no meu filho. Pensar nas amiguinhas, namorados, enfim. Embora não sejam as principais vítimas do HPV, os meninos são transmissores desse vírus. Por isso, se tomarem a vacina, além de contribuir com a própria saúde, estarão ajudando e muito na prevenção do câncer de colo de útero nas mulheres. Em 2016, 5.400 mulheres morreram desse tipo de câncer no Brasil. Depois de uma campanha para imunizar as meninas contra o HPV, a rede pública de saúde passou a oferecer gratuitamente, a partir deste mês, a vacina para garotos entre 12 e 13 anos em todo o país. Serão 2 doses, com um intervalo de 6 meses entre elas. Os meninos podem não pagar a mesma conta tão elevada quanto as meninas. Podem pagar alguma coisa, desenvolvendo câncer de ânus ou câncer de pênis, mas eles são os carreadores do vírus. O infectologista explica que a transmissão do HPV se dá de forma mais fácil que a do vírus do HIV e da hepatite C. E como é um vírus de mucosa, não um vírus que está no sêmen, na secreção, o HPV pode transmitir naquela fase do preliminar do esquenta, né? A expectativa do governo federal é imunizar 3.600.000 meninos até o fim deste ano. Muito bacana, secretário, a gente vê aí também a preocupação da mãe, essa conversa com o filho. É hora de reunir toda a família, é isso? Sem dúvida, nenhum preconceito, né? Acabar com o preconceito. Nós temos tido, inclusive, Conceição, situações de famílias que não permitem a vacinação das meninas, porque acham que uma vacina aos 9 anos, aos 10 anos, que tem uma conotação com relação à sexualidade, é algo precoce, né? A minha filha não precisa, é muito jovem, não tem nada a ver com a idade da vacinação, tem a ver com o futuro dela quando mulher. Então faz a vacina agora para que no futuro não tenha problema. Até faço um apelo às famílias que, por favor, compreendam isso e vençam o preconceito. Nos meninos agora, estamos com 2 semanas, hoje 19, estamos com 2 semanas vacinando em Manaus. E nós temos tido boa aceitação, mais aceitação para os meninos do que para as meninas. As famílias têm levado com mais alegria, digamos assim, ou com mais interesse, os meninos do que as meninas. Isso não pode ser. Essa é uma vacina para proteger as mulheres do câncer de colo de útero. Ela, claro, cuida do HPV, evita outras doenças. Nos meninos, em alguns casos, o câncer de pênis ou de ânus também. Então tem que haver um interesse da família necessário a proteger essas mulheres do futuro. Secretário, nós temos um número também grande de homens que acabam tendo que amputar os pênis. Isso é importante informar, gente. Sim. Então tem que afastar preconceito e cuidar da saúde. Claro, prevenir é melhor do que remediar. Saúde pública é prevenção. A vacina é prevenção. Nós precisamos fazer, portanto, a prevenção de doenças como o câncer do colo, o câncer do colo de útero e o câncer de pênis também, que você disse, às vezes leva a amputação. Agora, secretário, mais de 3,5 milhões de meninos devem ser vacinados no país. Sim. Em Manaus, qual é a expectativa? A nossa expectativa é de 40 mil meninos esse ano, e isso é um número significativo para a faixa etária que o IBGE estabelece para essa faixa etária.
de modo que faremos uma bela amostragem. 80% da população nessa faixa etária será imunizada contra HPV em Manaus. A zona rural também está dentro desse zona número. rural está previsto, as nossas equipes irão levar a vacina, como levam todas as vacinas, à zona rural através das unidades que temos e das equipes que trabalham nas áreas que se acessa por terra, não é? Porque tem a área fluvial, que fazemos com o barco, e tem a área que fazemos por terra, com os nossos vários profissionais de saúde que trabalham nesses ambientes, como ali na BR-174, Pau Rosa, enfim. E é importante lembrar aos pais que uma dose dessa, se nós não tivéssemos na rede pública, ela é cara. Então, isso aí para nós é uma conquista. Ter no Programa Nacional de Imunização, ter no Programa Municipal, isso é tão importante, é um avanço também da saúde pública, não é, secretário? Sem dúvida alguma. O PNI do Brasil, nosso Programa Nacional de Imunização, é um exemplo mundial. Nós temos um excelente trabalho. E aqui em Manaus, se me permita puxar aqui a sardinha, temos uma equipe motivada. Nós somos campeões em vacina no Brasil já há 3 anos nas campanhas de pólio e temos muito orgulho de todo o envolvimento que faz a Censa nessa questão das vacinas. Então, é ali realmente algo que motiva a todos essa questão da vacinação. E não será diferente com o HPV, iremos fazer a meta ser atingida para a proteção dessa população. Ok, vamos tirar dúvidas agora, secretário. Vamos agora contra o HPV, meninas e meninos unidos e unidas aí, tá bom, gente? Então vamos ver, vamos aqui uma pergunta. Meu nome é Glenda, eu tenho 10 anos e com quantos anos podemos tomar a vacina HPV? A menina e o menino agora, hein, secretário? No caso ela, a menina de 9 a 14 anos. Os 9 anos aos 14 são 2 doses, e os meninos de 12 e 13. 12, é tanta confusão, todo mundo te confunde. 12 e 13 anos, os meninos e as meninas de 9 a 14. Desculpa. Ok, vamos para mais uma pergunta, gente. Mais uma pergunta. Nossos jovens hoje participando e querendo ouvir o secretário Homero de Miranda Leão. Então vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Chegou aqui redes sociais. Vamos encher a tela da Band. Vamos responder aqui. É o Jean da Cidade Nova. Qual é a meta da vacinação contra o HPV para os meninos de Manaus? O senhor acabou de responder. Acabei de falar, 40 mil meninos serão vacinados, Jean. 40 mil. 40 mil meninos. Tá bom, gente? Nesse ano. Esse ano já de 2017. Vamos para mais uma pergunta. Doutor, meu nome é Armando Simon, eu tenho 11 anos. Quantas doses da vacina HPV os meninos devem receber? Maravilha, 2 doses. Uma e depois de 6 meses a segunda. Agora, essa ida nas escolas, isso é muito interessante também, porque você aquele jovem não só vai receber a vacina, mas quando chega em casa, ele pode orientar também os irmãos. Isso é bacana, trazer todo mundo para prevenção a esse tipo de doença, não é, secretário? É muito importante. Conceição, as crianças hoje são auxiliares do nosso trabalho em saúde pública. Impressionante nessa questão agora do Zika vírus, que entramos em emergência sanitária mundial com relação a coisa nova, que tem a ver com a microcefalia, enfim. As crianças foram fundamentais na cobrança dos pais e no ensinamento do combate ao Aedes aegypti. Então, não é diferente nesse caso. Eles levarão informações, tenho certeza que as famílias irão debater e, como disse no início, romper o preconceito. É fundamental que façamos isso. E, no caso, o auxílio dos jovens é essencial. A juventude traz energia, né? Isso é muito necessário. Ok, mais uma pergunta, secretário. Vamos lá. Enchendo a tela da Band aqui, pelas redes sociais, Tiago de Flores. Secretário, por que a vacina não tem eficácia para adultos? Tiago, essa vacina tem que ser feita antes da contaminação. Depois que a pessoa já está contaminada, e provavelmente já há uma contaminação, ela não terá a eficiência necessária. Não é que ela não possa ser eficiente, ela é. Mas não há recursos para se fazer para todas as faixas etárias. Então, pensando do ponto de vista de custo-benefício, da logística de saúde pública, se estabeleceu essa faixa etária. Mas ela pode ser feita uma fase adulta mais à frente, que ela terá eficiência se você não tiver sido contaminado. Ela não trata o HPV, ela previne esse HPV. Então, a pessoa que tem vida sexual ativa e que possa estar contaminado, ela não surtirá efeito. Se, porventura, não tiver a contaminação, pode ser eficiente em faixas etárias mais avançadas, mas aí o governo não tem recursos para fazer, infelizmente. A gente faz um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, tem muitas perguntas. Vamos falar sobre dengue aqui na cidade de Manaus, chikungunya, zika vírus, a questão das mulheres grávidas que tiveram zika no ano passado. Há um acompanhamento da própria Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas após o intervalo comercial.
Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, agradecendo a você que nos acompanha já há 15 anos. Muito obrigada aí pela sua companhia. A gente está conversando hoje com o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão, falando de vários assuntos, mas nesse momento sobre a importância da vacina contra o HPV, agora incluindo os nossos meninos. Vamos às ruas novamente, secretário? Eu vi mais uma pergunta. Doutor, o meu nome é Jean Abraão e eu tenho 13 anos. Eu gostaria de saber que tipos de doenças o vírus HPV pode trazer para os meninos. Pois não, Jean. Bom, hein, Jean? Firme, né? Firme, Jean. Olha só, Jean, o HPV ele causa algumas doenças, aquelas verrugas que são doenças sexualmente transmissíveis também, não é? Chama papilomavírus. Então, esses papilomas, ele causa doença no menino, pode causar a evolução dessas verrugas, o câncer de pênis, não é? Que é uma doença terrível, que tem que ser evitada, pode levar à amputação desse pênis para o tratamento do câncer, e isso é muito sério, muito grave, pode ser coisa do passado, na sua geração será coisa do passado, Jean, graças a Deus. E nas meninas ele transmite, o HPV leva ao câncer do colo de útero. Alguns tipos, são vários tipos de HPV, mas isso é outra história. O importante é saber que a vacina, que é quadrivalente, ela vai prevenir para quase 90% dos vírus que causam doença na mulher e no homem também. Então, dessa forma, você evita doenças como essa que eu te falei, Jean, tá bom? Agora, o secretário, o senhor acabava de dizer, agora há pouco, que os meninos estão motivados, né? As mães estão levando, isso é bacana. O resultado da primeira vacinação, no caso das meninas, isso já influenciou esse momento? Com certeza, essa já é uma situação debatida, começou em 2013 em Manaus, e Manaus foi a primeira capital brasileira a fazer a vacinação, antes do governo federal entrar com recursos, a Prefeitura de Manaus entrou. Uma luta que eu quero fazer no registro, Conceição, sempre faço esse registro importante, porque essa é uma luta que você faz parte, inclusive fortemente, a vereadora Socorro Sampaio também faz parte fortemente dessa luta, a luta das mulheres, de proteção à vida das mulheres, mas eu quero ressaltar aqui o nome de uma profissional, que é a doutora Mônica Bandeira de Mello. Grande abraço, doutora Mônica. Pois é, uma médica que doutora Mônica é praticamente uma unanimidade, não é verdade, entre todos nós. Verdade, a Mônica, ela foi o profissional de saúde que trouxe essa discussão para o palco da rede pública, e ela não tem nenhuma relação com a questão pública. Ela é uma médica que atende em consultório particular, mas tem um compromisso público importante. Levou esse assunto através de você ao Congresso, levou a Câmara atrás da Socorrinho, e enfim, trouxe para o debate e motivou que os governos se comprometessem a realizar. E Manaus saiu na frente. Portanto, nós fazemos essa vacinação desde 2013, voltando à pergunta, e isso depois em 2014, o governo federal colocou na relação de vacinas, não é? De vacinas feitas pelo governo, e hoje é uma conquista. Portanto, esse início foi muito importante para fazer para os meninos. Inclusive, era compromisso do prefeito Arthur Neto colocar, por conta da própria prefeitura esse ano, nos meninos. Era um compromisso, já tínhamos conversado sobre isso, e nós tínhamos decidido, ele tinha decidido, nos orientado para que fizéssemos na prefeitura de Manaus, em 2017, a vacina nos meninos. Mas, felizmente, o governo federal trouxe isso e abasteceu nossas unidades para que possamos fazer em 182 salas de vacina da cidade de Manaus essa vacinação. E, secretário, até aproveitando, mandar um abraço para a doutora Mônica Bandeira de Mello e lembrar do trabalho que ela realiza em parceria com todos nós, certamente, e lembrar também do trabalho da citologia e meio líquido. Inclusive, tive a chance agora, como deputada federal que estou, de enviar recursos para que nós tivéssemos a compra de 10.500 kits de citologia, e o trabalho que Manaus aqui também já vem fazendo. É fundamental para combater justamente o câncer de colo de útero. Uma conquista extraordinária, quero fazer um agradecimento público a você por essa atitude, não é? De fato, vai nos auxiliar muito. Nós temos um laboratório pronto para receber os equipamentos mais sofisticados, esses kits são caros, e fazer o diagnóstico em meio líquido é a evolução, para dar um exemplo, de uma TV preto e branco para uma TV Full HD. Né? Uma coisa que tem chiado, que é o diagnóstico feito hoje, que não é em Manaus, não é de meio líquido, passar para um diagnóstico muito mais preciso das células do colo de útero para saber se ali há alguma célula maligna ou coisa parecida. Ok, vamos para mais uma pergunta, secretário? Vamos lá. Doutor, meu nome é André. Gostaria de saber, quem já iniciou a vida sexual pode receber a vacina HPV? É mais ou menos o que perguntou o outro companheiro, na idade. Bom, pode receber sim, e torcer para não ter se contaminado. Lembrando, gente, que
ter vacinação contra o HPV não desobriga, ao contrário, o uso de preservativo, né? O correto é o sexo seguro, com preservativo, para não pegar não só a questão do HPV, outras doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, né? Porque a AIDS está aí, né? Hoje em dia, graças a Deus, temos remédios muito mais eficientes e uma sobrevida das pessoas que possuem o HIV muito longa, felizmente, mas ainda é uma doença incurável. E a única prevenção, não tem vacina para a AIDS, a única prevenção é o uso do preservativo. Ok, a gente vai... Secretário, vamos agora responder, tem muitas perguntas aqui nas redes sociais e a gente tem perguntas sobre dengue. Mas primeiro vamos aqui para as redes sociais do programa. Enchendo na tela da Band nesse momento, Jorge Teixeira 3, é a Rita. Secretário, como está o trabalho para combater o Aedes aegypti? Olha só, Rita, esse é um trabalho que não para, né? O Aedes aegypti, esse carapanã, esse mosquito, que a tradução, não sei se você sabe, Conceição, é odiento do Egito. Isso só causa mal para a humanidade. Não serve para nada esse mosquito. Exatamente. Ele é muito longe. Serve para nada. Transmite febre amarela, chikungunya, dengue, zika vírus, quer dizer, imagina, né? É de uma nocividade para todos nós enorme. E só há uma forma de combatê-lo, é não parar o trabalho. Essa pergunta que ele faz, o trabalho continua, nós temos ações de vigilância epidemiológica em toda a cidade, de combate a endemias, os nossos agentes de combate à endemia, os nossos técnicos dessa área, vivem o dia a dia para levar orientação e levar ações que reduzam a quantidade de mosquitos em nossa cidade. Agora, esse trabalho, ele só é eficiente, deputada Conceição, se nós tivermos o envolvimento e a participação de toda a comunidade. Cada família, cada cidadão tem que fazer parte disso. Não faz ninguém, nenhum governo cuida sozinho disso. Nós temos o 10 minutos contra o Aedes, que é um checklist que foi divulgado em toda a cidade. Nós entregamos de porta em porta. A maioria das casas da cidade nossa tem isso, que você verifica o entorno da sua moradia, do seu trabalho, se ali tem focos de procriação do mosquito. Você falou no início do programa a questão das chuvas. A chuva começa e acaba que leva água para recipientes que são jogados de forma incorreta no meio ambiente. Um copo plástico, ali eu vi uma foto de um copo plástico com um mosquito ali dentro. Um copo daquele nasce 200 mosquitos, fácil. Uma tampa de garrafa vira uma maternidade. Um pneu, então, meu Deus, é o paraíso para essas criaturas odiosas nascerem. Então a gente tem que combater esse depósito de lixo que é feito de forma irresponsável, de forma incorreta, e depois vira lugar para nascer e para procriar o Aedes aegypti, e isso depois traz doenças. Então, quanto menos mosquito existir, menos doenças teremos. E nós temos uma série de doenças aí hoje relacionadas a isso. A questão da microcefalia, que o Zika vírus trouxe, que é uma coisa nova. Nós não tínhamos isso. Nós entramos em emergência sanitária o ano passado, quase todo, fazendo tudo que pudemos para que isso fosse minimizado e, felizmente, nós conseguimos uma ação de fato eficiente em nossa cidade, isso é muito bom, mas ainda temos, e enquanto o mosquito existir, a doença não deixará de existir. E é claro que a gente não vai se livrar do mosquito, mas se a gente conseguir afastá-lo do nosso meio, já é uma ajuda muito grande. Nós não tivemos a presença no nosso quintal, porque ele não voa para muito longe. O mosquito tem uma autonomia muito pequena de voo. Ele vai estar ali perto do lugar onde ele nasceu e cresceu em poucas semanas para ser um agente causador de doenças como essa que eu disse há pouco. Então, o trabalho não para e deve ser constantemente renovado e compartilhado, realizado por cada cidadão de Manaus. Agora, secretário, a gente teve aí uma medida provisória, a 712, justamente que trouxe o problema vivenciado no Estado brasileiro e em muitos outros países com relação à grande proliferação do mosquito e as doenças que chamaram a atenção no ano passado, como o Zika, sim, que trouxe problemas para as mulheres grávidas. Em Pernambuco, a gente teve um espanto quando o próprio Ministério da Saúde foi chamado, foi alertado o que estava acontecendo com as crianças que estavam nascendo lá em Pernambuco. Com relação à cidade de Manaus, nós temos casos já, porque esse trabalho é um trabalho em parceria com a Secretaria de Estado, com o próprio Ministério da Saúde. Nós temos algum boletim que tenha já trazido essas informações com relação às mulheres que tiveram Zika e essa ligação diretamente com a microcefalia? A cada 15 dias nós emitimos o boletim de Manaus com relação a esses números. Hoje, inclusive, saiu um. Eu não tenho aqui comigo, mas hoje tivemos o último, hoje aqui agora. Mas nós temos um grande trabalho que são feito em relação ao apoio a essas mulheres grávidas que
contraíram a doença, o Zika vírus, e que desenvolveram ainda com o diagnóstico intraútero a questão da microcefalia. E esse trabalho de apoiamento, onde os profissionais se envolveram mesmo de coração nessa novidade, digamos assim, porque foi uma novidade o Zika vírus, os profissionais se envolveram muito fortemente e até agora estão envolvidos. Montamos um centro de apoio para essas mulheres ali na Eutonins, que é uma UBS nossa, e outras mais na cidade, e um trabalho feito em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde, com a Secretaria Estadual da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e vários outros órgãos. Então, nós temos aí hoje um número significativo, mas dentro do que se esperava, um número até, de certa forma, que manteve uma relação de conforto em relação ao número de casos que se expectava para essa doença. Ok, a gente vai agora para mais um questionamento aqui nas redes sociais. Vamos ver quem está conosco nesse momento. Maria do Carmo, do bairro do Alvorada. Um beijo para você, Maria. Secretário, quais os serviços oferecidos na unidade móvel de saúde da mulher? Da mulher especificamente, Maria do Carmo. Olha só, nós temos a questão do ultrassom, né, da mamografia que é feita nas unidades de saúde, a coleta de exames nas unidades laboratoriais, enfim, todo um apoio que é feito pela unidade de saúde volante, pela carreta de saúde da mulher, mas que também ocorre em muitas UBSs nossas, policlínicas, não é, que pode ser feito. Agora, a carreta vai aonde nós temos os locais onde as unidades não estão tão perto, e aí acaba ajudando muito nesse sentido. Mas o mulher, acesso direto a essas basicamente mulheres. Isso. A mamografia, a ultrassonografia que são feitas nesse local, além da coleta de exame preventivo. Eu quero até parabenizar, secretário, porque é tão importante você levar uma possibilidade para as mulheres que, às vezes, falta o dinheiro para ir de ônibus e acaba que você vai deixando a sua saúde em segundo, terceiro plano. Então, você oferecer esses serviços e ter o acesso direto a essas mulheres certamente faz a diferença. Mais uma pergunta chegando aqui na tela da Band. Vamos ver quem está conosco nesse momento, enchendo aqui a nossa tela. É o Mário Jorge, do bairro da Cachoeirinha. Mário, obrigada aí pela sua participação. Secretário, como estão os casos de malária na capital? Olha só, Mário, malária é uma coisa que tem na nossa região. Ainda semana passada, desculpe, eu estava conversando com um repórter da Voz do Brasil e dizendo das nossas peculiaridades do Amazonas. Nós temos malária aqui desde sempre, não é? Mas Manaus hoje, essa malária, 85% dela está concentrada na área rural da cidade. E essa é uma preocupação que não é que seja menor isso, é tão importante quanto estivesse na área central. Mas nós temos um trabalho muito bem feito por agentes nossos que fazem nessa área rural, especialmente o combate à malária, que são os agentes de saúde rural e toda a rede de atenção na nossa área fluvial e também terrestre. Temos uma coisa muito importante, que nós não temos mais, nem na área rural, nem na zona urbana, malária causada por falcíparo. Tem a malária por víbora, que é o tipo, né, que causa a malária, e a mais grave que é por falcíparo. Tivemos 0 casos de falcíparo, felizmente. Portanto, é um trabalho que também não diminui. Nós estamos no habitat do mosquito, né, do Carapanã, que aí não é o Aedes, é outro, que causa a malária. E quando a gente faz a invasão, às vezes, de terras que são floresta, acaba que a gente provoca casos de malária, porque agride o meio ambiente. Isso também é algo que devemos evitar. Não é? E aí, estou vendo que você está colocando no nosso telão, né, Gonçalo? O número de casos aí em 2016 e 2015. E, enfim, são números esperados, que estão dentro de uma faixa de aceitabilidade, digamos assim, mas que a gente quer, lógico, reduzir sempre e buscar o menor número possível desses casos em nossa cidade. Secretário, a gente está quase no finalzinho do programa e a gente já está vivendo o primeiro mês do ano de 2017. Que tipo de orientação o senhor, que está à frente de uma pasta que é tão importante, que cuida da saúde? Eu sempre digo que nós precisamos fazer a promoção da saúde e no dia que a gente promover mais, a gente vai falar menos de doença. Que tipo de orientação o senhor pode passar para todos os amigos e amigas que acompanham aqui a Band sempre? A nossa área, né, Conceição, é a atenção básica, prevenção. Nós, na área da saúde da prefeitura, nós fazemos prevenção nas nossas mais de 250 UBSs que estão aí atendendo a nossa população. Nós recomendamos sempre que as pessoas que têm doenças crônicas façam o seu controle, observem a hipertensão, o diabetes, se cuidem, né, evitem, tenham sempre uma atividade física, isso é tão importante, né? Eu próprio, que estou muito acima do peso que deveria ter, eu comecei, tem 2 semanas, a mudar, né? Fazer uma atividade física, estou caminhando, enfim, fazendo alguma coisa para mexer o corpo. Isso é fundamental. Quanto mais atividade física, menos doença você tem. E
cuidar sempre, ver as doenças que podem ser prevenidas, manter a atualização da caderneta de vacina das crianças, dos adultos, dos idosos também, e todos. Enfim, cuidar da saúde para ter uma vida melhor e saudável. Meu querido secretário, foi um prazer tê-lo conosco na Band, aqui no Câmera 13. Estamos sempre à inteira disposição. Muito obrigada. Obrigado, eu. Venha sempre. Venha sempre. Obrigado. Gente, muito obrigada. E olha, amanhã, sexta-feira, tem um programa especial para todo mundo. E a gente se vê amanhã. Até lá, fica com Deus e uma excelente tarde para você.